Alô você, boa noite. Sou Marcos Oliveira. Estou falando ao vivo aqui no canal @marcosoliveira.oficial no Instagram. E possivelmente esse vídeo também irá para o YouTube. Eu vou deixar na descrição o canal do YouTube. Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim falar sobre política e religião. O que tem acontecido no Brasil esses dias? Tivemos aí o 7 de setembro, o presidente do Brasil, do país, ele foi às ruas, o povo foi às ruas também, e nós que somos cristãos e outros que não são cristãos, e a gente ouve muito essa frase, eu já ouvi milhares de vezes e ouço ainda agora, está muito em voga. Olha, você é cristão? Não se envolve, não se mete com política, sai fora disso. Eles não caminham juntos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse vídeo aqui de hoje é para esclarecer isso. O que você acha? Com certeza você já ouviu essa frase. Você acha que política não tem nada a ver com religião? Você acha que não se debate? Outro dia eu escutei uma pessoa falando: futebol, mulher, política, não se discute. Não vou falar do futebol nem de mulher, mas política não se discute. Será que isso é verdade ou é um mito, uma mentira? Se você está aí ouvindo, assistindo, envia para os seus amigos, para os seus colegas, para que todos possam participar. Tá bom? Nesse aviãozinho que tem aí do lado. Então vamos lá. Começar a nossa explanação sobre política e religião. Foi o que eu fiz no spoiler, falei no spoiler aqui. Se harmonizam? Podem ser debatidas? Podem ser discutidos? Caminham juntos? Se misturam? Sim ou não? Essa resposta quem vai dar é você. Nós vamos apenas refletir sobre. Não há nada na vida que você não tenha uma opinião se você não refletir. No cristianismo não é diferente. Não há cristianismo sem reflexão. Jesus, por exemplo, o próprio Cristo, Deus encarnado, ele falou várias coisas, falou com os fariseus, nós vamos falar sobre isso aqui, mas Jesus, ele teve um conceito, ele moldou um ocidente, um mundo limpo e próspero. Por que eu estou falando isso? Porque você vai pensar que prosperidade é dinheiro. A palavra original para prosperidade, lá no hebraico que foi escrito o Antigo Testamento, significa paz. Quando Jeremias nós citamos aqui 29:11, Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Isso está numa das traduções. Na NVI, se eu não estou enganado. Agora, na tradução Almeida, diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Contrário, tá? NVI, fazê-los prosperar, e pensamentos de paz, Almeida. Então, a palavra no original escrita para prosperidade é paz. E o que as religiões e o que a política ela busca para a sociedade, para o mundo, para as pessoas? Paz. Quando o nosso presidente fala de prosperidade, eu não sei se ele está falando de paz ou se está falando de dinheiro. Essa palavra foi deturpada ao longo dos tempos. Muitos hoje falam em prosperidade. Fulano é próspero.
espera aí. Quem é próspero não dá um tiro na cabeça se matando. Se dinheiro, se prosperidade fosse apenas dinheiro, rico não daria um tiro na cabeça. Então, no original, para você que entrou agora, prosperidade, no hebraico original, que foi escrito no Velho Testamento, Jeremias 29:11, ele usa a palavra paz. Eu é que tenho os pensamentos de vós, pensamentos de fazê-los prosperar. Em outra versão, pensamentos de paz. A palavra no original para prosperidade é paz. Henrique, meu amigo, tudo bom? Também aqui Dani Maedestres, tudo bem com você? Então, vamos adentrar nisso. Quando alguém falar para você, não fala sobre religião, não mistura religião com política, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será? Você sabia que o cristianismo influenciou na política? Criaram-se leis contra, por exemplo, infanticídio, contra o infanticídio, assassinato de crianças, abandono de crianças, só de crianças aqui, leis contra o aborto. Você sabia que 2/3 dos abolicionistas americanos eram cristãos? 2/3. Você sabia que foi William Wilberforce, um cristão, que ficou na dúvida, como que eu vou influenciar as pessoas para falar da palavra de Deus? Eu estou na dúvida se eu vou ser político ou se eu vou ser um pastor. Ele escolheu ser político. William Wilberforce. Este homem, foi através dele que começa a haver a abolição dos escravos. Você sabia que foi culminar aqui com a princesa Isabel e tudo. Mas você sabia que foi William Wilberforce, um político cristão, que começou com isso? Com a abolição da escravatura? Outras leis, as quais foram criadas com influência da fé cristã. Por exemplo, no Império Romano, os criminosos eram marcados com ferro. Criminoso, pegava ferro quente, pelando, e marcava o rosto dos criminosos. Essa lei foi extinta, essa atrocidade foi extinta pela influência da fé cristã. Você sabia disso? O capitalismo advém da fé cristã, depois eu falo sobre isso. Alexis Tocqueville, um francês católico, ele queria entender como a influência, como os Estados Unidos eram um país onde o cristianismo adentrou e deu certo. Aí ele foi morar nos Estados Unidos. E ele disse que nos Estados Unidos a fé cristã ela veio através como? Da colonização dos puritanos da Inglaterra. Você sabia que foram os puritanos ingleses que trouxeram a fé cristã para os Estados Unidos? Ele foi um também dos abolicionistas lá na Inglaterra. William Wilberforce. A escravidão foi acabando em todo o mundo. Okay? Como eu disse aqui, 2/3 dos abolicionistas americanos eram líderes cristãos. Quem disse isso foi Alvin Schmidt. Outro líder cristão que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Você conhece esse? Martin Luther King. Foi um pastor batista americano. Três documentos que foram influenciados pelos cristãos, pela fé cristã também. 3 dos mais importantes documentos do mundo ocidental, que são eles: a Carta Magna da Inglaterra, a Constituição inglesa, né? A Constituição americana e a Declaração de Independência americana, que diz assim, vou ler um artigo para você:
Todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador. Isso está na Declaração de Independência Americana. Todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador, com C maiúsculo, certos direitos inalienáveis. Aí você vai dizer, mas cristãos também mataram. Fizeram coisas erradas. Sim, fizeram coisas erradas. Mas a diferença destes que matam e realmente infringem a lei de Deus, para esses aqui, por exemplo, os marxistas. Karl Marx, ele disse assim, matar é necessário para a implantação do socialismo. Para os marxistas, matar era uma lei. Era uma lei para a implantação do regime socialista. Como é que você pode dizer que cristianismo, religião não tem nada a ver com política? Olha só, olha como é que as provas dizem o contrário. Agora eu vou falar aqui do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse agora há poucos dias, ele disse assim, se eu ganhar as eleições, abre aspas, porque a frase é dele, não é minha, se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar como chefe supremo para dizer qual é o papel dos padres e dos pastores. Qual é o papel deles? Vou conversar com padres e pastores como chefe supremo e dizer qual é o papel deles. Que não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Por que o ímpio, ele diz para você, pregue o evangelho, sabe que você é da igreja, pregue apenas a sua religião, mas não se mete com política, não mistura religião com política. Você sabe por que os ímpios não querem que você pregue o evangelho? Que você não fale de política? Porque você vai ensinar as doutrinas cristãs em consonância, em acordo com as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, elas julgam e reprovam, condenam essas atrocidades cometidas pelos políticos. A saber, por esses políticos que são contra a família tradicional, são contra a propriedade privada, isso fere o mandamento não roubarás, não é isso? Eles são a favor da perversidade sexual, fere o 10º mandamento, não cobiçarás. Presta atenção nisso. Eles são contra a família também no que diz respeito a obedecer pai e mãe? Não. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sou uma criança, eu sou uma menina, se eu quiser ser menino, eu posso desobedecer se meus pais não quiserem. Eu escolho a minha opção sexual. Você repara que isso é totalmente contra as escrituras. Eu não estou falando de religião, estou falando de escritura sagrada agora. As escrituras condenam isso. Ainda que você diga assim, mas poxa, não mistura religião com política. Então vamos ver o que as escrituras... Esquece a religião então, por hora. Vamos ver o que as escrituras falam a respeito. Olha aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? Livro dos Reis. Os reis não são políticos? Então veja. O livro dos Reis fala da aliança com Deus, que os reis Deus tinha com eles, que na maioria dos seus reis, os seus reis rejeitaram e ultrajaram as obrigações do pacto, dessa aliança com Deus. Isso é o que fala os livros, primeiro o livro dos reis e o segundo o livro dos reis, política com religião. Outro livro das Escrituras, vou citar para você aqui, o livro de Juízes. Olha o que diz. O livro de Juízes contém um relato sobre os 13 juízes que governaram Israel. Política. Desde a morte de Josué até os dias de Eli e Samuel. É possível que alguns desses juízes tenham
governado simultaneamente em diferentes regiões da Terra Santa. O período de tempo coberto pelo livro de Juízes é de aproximadamente 400 anos. Aí você vem dizer para mim que política e religião não se misturam, que política e religião elas não se harmonizam, que política e religião não se debatem, não se discutem. Por favor, as escrituras estão afirmando. Isso aqui eu estou lendo a construção do livro de Juízes e a construção, o esboço, a construção e o esboço do livro dos reis. Agora eu vou falar de heróis da fé cristã. Heróis da fé cristã. Vou citar alguns, tá? Davi, o maior rei de Israel, governou, olha aí a política com a religião. Davi não era crente? Governou por 40 anos, foi considerado o maior rei de Israel de todos os tempos. Isso alguns heróis da fé. José, lembra de José, homem de Deus? Ele foi o vice-governador, só ficou abaixo do faraó, lá no Egito. Daniel, que você conhece, um homem de Deus que orava 3 vezes ao dia, e o rei mandou jogar ele na cova dos leões. O rei Daniel era um estadista. João Batista, lembra de João Batista? Que vai denunciar o pecado de um rei, rei Herodes, que estava adulterando com a mulher do seu irmão. E aí Herodes joga Davi na prisão e depois sua cabeça é decapitada por ordem do rei. Quando a filha da sua esposa, ele vai dizer, é no aniversário dela, ele vai dizer tudo que você pede o que você me quiser, que até a metade do meu reino eu te darei. Ou eu quero a cabeça do João Batista num prato, porque a mulher, o irmão dele que estava com ele, odiava Herodes, porque Herodes confrontou o rei e apontou o pecado dos dois. Então ela falou, ok, eu quero a cabeça. A mãe disse para a filha pede a cabeça de João Batista num prato. E foi assim que João Batista partiu dessa terra. Então, cuidado, muito cuidado. Jesus, vamos falar de Jesus, que é o Cristo, o verbo que se encarnou. Jesus combateu os fariseus. Eram religiosos, líderes políticos. Judeus, líderes políticos. O N. Gruden, no livro que ele escreveu, A Influência Cristã na Política, esse N. Gruden é um PhD, tá? Em teologia, um doutor, PhD, lá nos Estados Unidos. Uma autoridade. Homem de Deus e muito estudado. Ele disse assim, no seu livro A Influência Cristã na Política, a propagação do cristianismo, ou seja, a fé cristã, tem como principais responsáveis leis contra o infanticídio, leis contra o abandono de crianças, leis contra o aborto no Império Romano. Ou seja, a fé cristã, ela vai inserir leis contra essas atrocidades. William Wilberforce, como já falei, tinha dúvida de como ele ia influenciar o mundo com a sua fé no Cristo. Político ou pastor? Ele decidiu ser político. Você sabe por que os ímpios dizem para você isso? Não prega. Pregue a Bíblia, mas não se envolva com política. Eu fico imaginando alguém dizendo isso para o William Wilberforce, lá na época dele, um cristão moderninho de hoje. Nos Estados Unidos, o líder dos direitos civis era um pastor, Martin Luther King, um pastor da denominação batista. Daniel Elazar vai dizer, a estrada para a democracia moderna começou com a Reforma Protestante. Você sabia que a Reforma Protestante ela é influenciadora e criadora de grandes faculdades, universidades como Cambridge, Oxford, Harvard e várias outras renomadas universidades no mundo ocidental?
foram influenciadas por cristãos após a Reforma Protestante, sim, senhores. Quem não nos quer, nós cristãos, ensinando sobre política, são os ímpios. Guarda isso. Lula, Fidel, Marx, qualquer cristão, qualquer político ímpio e todo ditador não quer que ensinemos o povo sobre o que a Escritura ensina sobre política. Agora eu vou deixar uma frase aqui do pastor Rodrigo Mocelin. Escutei hoje. A esquerda lutou anos por uma mentira. Nós devemos nos posicionar a favor da verdade. A verdade são as Escrituras. A verdade é a Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. Ela é inerrante, infalível, autoritativa e suficiente. A suficiência das Escrituras. E as Escrituras, elas julgam e condenam as práticas políticas e anticristãs, a saber, desses que são chamados de comunistas ou esquerda, assim como você quiser falar. Então, a política, ela tem que estar harmônica com a religião, com o que vamos dizer assim melhor, com o que Cristo nos ensinou, com o que dizem as Escrituras. Acontece que foram deturpadas por essa religião satânica chamada hoje de comunismo. Ah, você é contra o comunismo. Eu sou contra o que a Escritura é contra, porque eu sou a favor da verdade absoluta, infalível, inerrante, suficiente, que são as Escrituras sagradas, foram escritas pelo dedo de Deus. Não, Marcos, foi escrita por homens, inspirados por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Theos, pneustos. Theopneustos. Theos, Deus, pneustos, soprada. 2 Timóteo 3,16. Então, se a Escritura ela condena essas práticas, nós, cristãos, com base nas Escrituras, devemos condenar, rejeitar, combater, discutir, debater. Sim, porque a política precisa andar em consonância com o que Cristo, ele sim é a religião. Ele é o religador que liga o homem a Deus. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu religo o homem a Deus. Religião no latim significa religare. Ele diz isso. Eu religo, quando ele diz eu sou o caminho. Para chegar a Deus só através de mim, Jesus. Então nós devemos estar em harmonia com o que dizem as Escrituras. E guarda uma coisa, as Escrituras não são só para os cristãos. É para toda a humanidade. Mas aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. As Escrituras, elas regem a humanidade inteira. Só que nem todos vão querer ser guiados por ela, porque nem todos vão crer. Só quem vai seguir aquilo ali é quem crê. Claro, se está escrito ali, para eu seguir, eu tenho que crer naquilo que está ali. Eu não consigo crer no que eu não entendo, o que eu não confio. A palavra pistos, crer, no grego original, significa confiar. Então, saiba de uma coisa, Deus, ele é Deus dos cristãos, mas ele é o Deus que governa toda a humanidade, que contém também os ímpios, aqueles que se rebelaram, que se rebelam, que não querem Cristo. Então, a lei de Deus ela é para todo mundo. Só que aqueles que vão aceitar, que vão receber as Escrituras, o próprio Cristo, são aqueles que vão crer nele. Então nós, cristãos, conservadores, nós entendemos que a palavra de Deus é pura, infalível, inerrante,
eficaz e suficiente para toda a humanidade. E a política, ela sim, ela anda em consonância com as palavras de Jesus. Tá bom? Vai ficar gravado esse vídeo. Se você quiser saber mais, eu vou postá-lo também no YouTube. Santifica-os na verdade, Marcos Oliveira. Santifica-os na verdade, Marcos Oliveira. Digita lá no YouTube, se inscreve se você quiser e puder, ativa o sininho. E esse vídeo vai ficar gravado também aqui no Instagram. Eu quero fazer uma breve, se me permitem, uma breve oração. Pai Santo, nós somos gratos pela Tua Palavra, somos gratos pelo Senhor que veio, se encarnou, habitou entre nós, voltou para o Pai e vai voltar para buscar aqueles que creem em Ti. Mentiras, mentiras sobre mentiras, os homens a cada tempo tentam imprimir na cabeça das pessoas. Uma delas é essa que estudamos hoje aqui. Política e religião não combinam, não se misturam, não se discutem, não se debatem. Mentira. Vimos nas Escrituras, vimos nos exemplos que política e religião devem sim andar juntos. E nós ensinamos as Escrituras e o que a Escritura, as Escrituras falam sobre política. Quantos homens de Deus aqui políticos, Davi, Daniel, José, João Batista. E vários livros da Bíblia, livro dos reis, falando dos reis que são políticos, livro dos juízes que governaram Israel. Não tem essa história de que política e religião não se harmonizam. Isso é mentira. E eu peço ao Senhor que abra a mente das pessoas para que todas essas mentiras sejam destruídas na mente delas. Por favor, é no nome do Teu Filho que nós pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, tchau.